Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, começando no versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, o texto aqui, ele estava falando numa época que era mais ou menos 520 anos antes de Cristo. Mais ou menos 520 anos antes de Cristo. E aqui era o povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus. E Deus estava falando com aquele povo. Ele estava usando o profeta Ageu para falar com o povo de Israel. E Deus estava falando o seguinte: que o povo de Israel, eles tinham uma prioridade. Eles sabiam o que Deus queria para eles. O povo de Israel sabia qual era a prioridade de Deus para eles, que era o quê? Fazer a vontade de Deus. Essa é a prioridade do povo de Deus. Essa é a nossa prioridade, fazer a vontade de Deus. Naquele tempo, Deus tinha uma prioridade para aquele povo. A prioridade que Deus tinha para aquele povo era construir um templo. O povo tinha vindo da Babilônia e voltou para Israel depois de 70 anos de exílio, por causa dos pecados. E o povo chegou na terra e a terra estava toda destruída. Aí eles tinham que construir as suas casas, mas também tinham que construir o templo de Deus. Mas a prioridade era o templo de Deus, era construir a casa de Deus. E naquele tempo havia essa vontade de Deus, que era a prioridade. Nós hoje temos uma prioridade. Deus tem uma prioridade para nós. E qual é a prioridade de Deus para a igreja hoje? É a evangelização do mundo. E nós aqui, no nosso contexto, a evangelização de Maceió. A gente está contribuindo para estar evangelizando a cidade de Maceió. E Deus, ele estava aqui dizendo o seguinte para o povo, que eles não estavam dando prioridade para a vontade de Deus. O povo tinha chegado ali de volta a Israel e já tinha se passado 16 anos. E aí Deus enviou o profeta Ageu para falar: olha. E aí o profeta Ageu falou assim: porventura é para vós, era Deus falando através do profeta Ageu, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta?
Deus estava falando o seguinte, vocês devem estar, por acaso, para vocês estarem morando nas casas de vocês, toda forradinha, toda bonitinha, né? Enquanto a casa de Deus estava só os alicerces e o altar, não tinha nem telhado, não tinha nem parede direito. Naquele tempo, 16 anos depois que o povo chegou ali, só estava praticamente o templo, a casa de Deus, que era para ser a prioridade, estava praticamente só estavam os alicerces e o altar pronto. As paredes e o telhado praticamente não tinha. O povo não estava dando. Já as casas das pessoas já estava tudo prontinho e estava até tudo ajeitadinho. Estava tudo forradinho, ou seja, estava tudo enfeitado, estava tudo perfeito. Eles ainda estavam melhorando mais ainda, ou seja, não estavam dando prioridade para a vontade de Deus. E hoje, irmãos, eu queria falar, a mensagem que a gente tem para hoje é a seguinte: nós vamos ter grandes problemas, nós temos grandes problemas quando Deus não é a prioridade da nossa vida. Quando você não coloca Deus como prioridade na sua vida, quando você não coloca a vontade de Deus como prioridade na sua vida, você vai ter grandes problemas. É o que Deus ele fala aqui no texto. E hoje eu queria falar de dois grandes problemas que você tem quando você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você não coloca em primeiro lugar a vontade de Deus na sua vida. E só relembrando, a vontade de Deus para nós hoje não é construir um templo. Era naquele tempo. A vontade de Deus para nós hoje, em primeiro lugar, é a evangelização de Maceió. Que as pessoas conheçam o Evangelho. E dessa forma tenham a chance de ser salvas. Então, eu vou falar do primeiro problema que nós temos quando nós não colocamos Deus, a vontade de Deus, como prioridade da nossa vida. O primeiro problema está aqui no texto. Vamos aqui no versículo, a partir do versículo 3, fala assim: veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas nossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Para agora, versículo 6. O primeiro problema, quando nós não colocamos prioridade, Deus como prioridade na nossa vida. Aí Deus fala: semeais muito e recolheis pouco. Essa primeira parte aqui: semeais muito e colheis pouco. Então, o primeiro grande problema que nós vamos ter na nossa vida, quando nós não colocamos Deus como prioridade na nossa vida, é que nós vamos... as coisas que a gente investir, os nossos investimentos, eles vão dar errado. Você pode estar, digamos que chegou no final do mês, sobrou um pouquinho de dinheiro. Eu vou investir, vou comprar uma televisão, eu consegui me descansar um pouquinho, quem sabe ali no sábado de tarde, descansar as pernas, assistir um filme. Eu vou investir em alguma coisa. Ou então a pessoa vai investir, vai pegar um dinheiro, só um exemplo melhor. A pessoa vai pegar um dinheiro e vai investir no trabalho. Digamos que a pessoa tem um dinheiro sobrando e vai abrir um negócio, vai abrir uma bodegazinha ali para vender um mercadinho. E aí a pessoa pega aquele dinheiro, vai abrir aquele mercadinho, e o que é que Deus diz? Quando você não coloca Deus como prioridade, os seus investimentos, os seus planos vão dar errados. Aquilo não vai dar certo. Ou aquilo não vai dar lucro, ou aquilo vai dar errado, vai faltar dinheiro no meio do caminho, né? No meio do processo vai faltar dinheiro. Deus está falando isso. Como? Ele está falando assim: semeais muito e recolheis pouco. O povo de Israel
eles estavam investindo. Investindo no quê? Na agricultura. Eles estavam semeando, eles estavam plantando para que tivessem vinhas, que tivessem talvez arroz, eu não sei o que eles plantavam direito ali, eu sei que vinho, uva eles plantavam. Eles estavam plantando e Deus estava falando, olha, vocês semeiam muito, vocês investem muito na agricultura, mas vocês, recolhem pouco. Vocês estão dedicando muito tempo ali, dedicando muito dinheiro, muito esforço no investimento ali, e vocês estão recolhendo pouco. Né? O que vocês pegam ali, os frutos é pouco. Né? O investimento é grande e o retorno é muito pouco. Né? E aí Deus explica o motivo. Né? Quando a gente olha ali, no versículo 7, Deus até fala, assim diz o Senhor, considerai os vossos caminhos. Olha, preste atenção no que está acontecendo com você. Você semeia e você não recolhe. Eu não sei se vocês têm planos assim, de investir em alguma coisa. Talvez vocês tenham planos de investir na vida profissional, fazer um curso, ou talvez vocês tenham planos investir, sei lá, qualquer coisa. Deus, ele diz que o investimento de vocês vocês talvez vai até recolher alguma coisa, mas vocês vão investir muito e vai recolher pouco. Não vai, vocês vão ter, o investimento de vocês não vai ser uma coisa muito boa. Não vai. É o que Deus está falando aqui. Né? E o povo de Israel, eles estavam lá plantando e estavam recolhendo pouco. Né? E no versículo 10, repara bem, fala assim, por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei via seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. O povo tinha agricultura, tinha o gado, e Deus vai dizer o seguinte, vocês estão dando prioridade para as casas de vocês, está deixando a casa de Deus ali. No caso, era a prioridade naquele momento, era a construção da casa de Deus. Vocês não estão dando prioridade para mim, para minha vontade? Aí Deus, por isso eu mandei a seca, e a agricultura de vocês não funcionou. Aí Deus, por isso, essa seca que eu mandei, vocês não conseguiram ter azeite, a azeitona não produziu azeite, o gado, faltou pasto para o gado, as plantações de uva não estavam dando uva direito. Por quê? Deus disse por quê? Porque, aqui no versículo 9, repara, por causa da minha casa, Deus está querendo dizer, por causa da minha vontade, que vocês não dão prioridade. Deus está falando para a gente hoje, irmãos. Qual é a prioridade de Deus para a gente hoje? Eu não sei se vocês investiram em alguma coisa, eu não sei se vocês alguma vez pegaram dinheiro, investiram em alguma coisa e aquilo não deu retorno para vocês, eu não sei. Mas o que Deus está dizendo aqui é que se você investiu e não deu certo, Deus ele fala, olha, considere os vossos caminhos, repara na sua vida. Será que você estava dando prioridade para Deus? Né? Será que aquele investimento deu errado? Aí Deus olha para a sua vida. Será que você está dando prioridade para Deus na sua vida? Será que você está se preocupando com a evangelização de Maceió? Essa é a prioridade. Irmãos, eu não sei evangelizar. Então a sua prioridade primeiro é aprender a evangelizar. Aprenda. Né? A nossa igreja, várias pessoas sabem evangelizar. Você pode chegar para qualquer um, pode chegar para o pastor, ele vai ter muito prazer em estar ensinando a evangelizar. E Deus, ele está falando isso para a gente. Os investimentos de vocês vai dar errado. Eu não sei se vocês têm planos, talvez vocês querem investir no filho, investir no neto. Eu vou investir, eu vou colocar meu neto ali na escola boa, eu vou ajudar meu filho ali para que ele faça um curso, para que ele ajudar meu filho, vou dar dinheiro para o meu filho fazer um curso para conseguir um emprego melhor. Será que isso vai dar certo? Se você não colocar Deus no primeiro lugar, olha,
que Deus diz aqui para a gente que não vai dar certo, não. Esse investimento vai dar errado, não vai dar certo. Então, irmãos, esse é o primeiro problema, quando nós não colocamos Deus como prioridade na nossa vida. Quando nós não colocamos a vontade de Deus como prioridade. Lembrando que a prioridade de Deus é o quê? A evangelização do mundo. E no nosso contexto, a cidade de Maceió. Eu, antes de vir aqui para Maceió, eu morava em Aracaju. Eu já sabia evangelizar. Lá em Aracaju, antes de vir para Maceió. E eu sabia evangelizar. Mas eu não evangelizava. E eu estava lá em Aracaju fazendo um curso lá. Eram 3 anos esse curso. E olha, irmãos, o meu investimento não estava dando muito certo, não. Eu investi na minha carreira profissional. Eu estava investindo nos meus estudos. Eu saí lá de Belém do Pará, onde eu morei, meus pais moram lá. Vivi 16 anos lá. Eu fui para um lugar muito longe, sozinho. Fui morar sozinho em Aracaju. Eu estava investindo na minha vida profissional, minha vida acadêmica. Fui fazer um curso de 3 anos. E, irmãos, ano após ano se passando, o meu investimento lá, os meus estudos, estava dando errado. Eu precisava estudar, mas precisava trabalhar para pagar o meu sustento, pagar o aluguel e tudo mais. E olha, eu tinha que trabalhar, no meu trabalho eu chegava muito cansado, eu não conseguia render nos estudos. Deus estava fazendo o meu investimento dar errado. Por quê? Porque eu não estava dando prioridade para a vontade de Deus, que no meu contexto, no nosso contexto é o quê? A evangelização, a levar o evangelho para as pessoas. Eu sabia evangelizar, mas eu não estava evangelizando. E Deus, ele estava fazendo um investimento dar errado. Por quê? Porque, assim como o povo de Israel aqui, que estava preocupado em construir suas casas, estava deixando a prioridade de Deus em segundo plano, assim eu estava fazendo. E aí o meu investimento não estava dando certo. Né? E aí, irmãos, aquilo mudou. Quando eu comecei a evangelizar, perto de sair de Aracaju, perto de vir aqui para Maceió, eu comecei a evangelizar. E aí Deus começou a mudar. Começou a me ajudar na minha vida profissional e acadêmica. E aí eu comecei a ser abençoado por Deus. Depois que eu comecei a colocar prioridade na minha vida, eu mudei aquela prioridade que eram as minhas coisas. E comecei a colocar prioridade na evangelização, comecei a evangelizar. Eu ia sozinho. Não tinha ninguém comigo lá, eu ia sozinho evangelizar. Comecei a evangelizar pela cidade lá de Aracaju, né, antes de vir para Maceió. E aí Deus começou a me abençoar. Os meus investimentos começaram a dar certo. Deus começou a reverter a situação. E aí começou a me abençoar nessa questão. Só que também, irmãos, quando você não dá prioridade para Deus, na sua vida, Deus ele disse que tem um outro grande problema que vem para a sua vida. E esse outro grande problema, Deus ele fala aqui para a gente, que é o seguinte: vai faltar coisas básicas na sua vida. O que é o básico? Alimento, roupa. Deus diz que vai começar a faltar coisas básicas. Vamos lá no versículo 6. Versículo 6, a segunda parte fala assim, ó. Comeis, porém não vos fartais. Deus estava falando para o povo de Israel, olha, vocês comem, mas vocês terminam de comer e ainda está com fome. Está faltando comida aí no meio de você. Estava faltando o que, irmãos? Estava faltando coisas básicas. E qual era o motivo? O povo de Israel não estava dando prioridade para as coisas de Deus. Estava se preocupando com as suas coisas. Eles estavam preocupados com as suas casas lá, estavam deixando tudo paradinho, tudo perfeito. O telhado sem goteira, tudo perfeito. A casa de Deus lá, que era prioridade naquele momento, não tinha nem telhado. Estava só os alicerces no altar. E aí Deus ele fala, ó, bebeis, porém não vos saciais. O povo de Israel, eles estavam produzindo lá a uva, e eles tinham vinho, né?
tinha lá o seu suco de uva lá, mas eles tinham que beber só um pouquinho, porque era pouco. Tinha que misturar com água, beber aquele negócio ali, beber aquele suco de uva ali todo aguado. Não conseguia. E aí Deus ele falou: vocês bebem, porém vocês não se saciam. Em outras traduções diz assim: vocês não se alegram, porque vocês estão bebendo ali só um pouquinho. Não tem aquele copo ali cheio ali, daquele vinho, aquele suco de uva ali bom. Não tem. Por quê? Aí Deus ele fala: porque vocês não estão dando prioridade para a vontade de Deus. Vocês estão preocupados com as suas vontades. Aí está faltando coisa básica, está faltando comida. Vocês estão com medo e no final vocês ainda estão com fome. Está faltando ali um suquinho, vocês só pode beber um pouquinho ali do suquinho lá. Tem que misturar com água. E aí Deus ele fala: vestivos, porém ninguém se aquece. Né? O povo tinha roupa, estava faltando matéria-prima para costurar roupa. Estava faltando matéria-prima. Eles não estavam conseguindo se vestir e estavam passando frio, o povo de Israel. Deus está falando, ó, vestivos, porém ninguém se aquece. Irmãos, estava faltando coisa básica. O básico estava faltando. Por quê? Qual era o motivo? Era porque o povo não estava dando prioridade para a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos dar prioridade para a vontade de Deus na nossa vida. Senão, vai faltar coisas básicas. O básico vai faltar. E Deus ele fala o seguinte ainda, olha, repara. E o que recebe salário, recebe um saco furado. Irmãos, não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês já receberam, trabalharam um mês, chega no final, ali no início do mês que vem, vocês recebem o salário de vocês. Não sei se já aconteceu com vocês, mas no meio do mês, chega no meio do mês, às vezes não chega nem no meio do mês. E aí, parece que o dinheiro estava no bolso, parece que tinha um buraco no bolso, porque o dinheiro de retenção, acabou o dinheiro. Né? E aí Deus ele fala, olha, vocês recebem o salário e recebem um saco furado. Né? Parece que o dinheiro acaba antes da hora, aí tem conta para pagar, tem conta de luz, tem conta de água, tem que pagar, você não tem mais escola, cadê o dinheiro? Acabou o dinheiro. E aí Deus ele fala, por quê? Porque vocês não estão dando prioridade para a vontade de Deus. Aí vocês recebem o salário de vocês e é como se estivesse recebendo um saco furado. Né? E parece que o dinheiro se perde, parece que o dinheiro some. Não sobra nada, está faltando, chega no final do mês. No meio do mês já está faltando dinheiro. A explicação está aqui. Porque o povo de Deus não estava dando prioridade para as coisas aumentam de preço, né? O dinheiro não aumenta, só as coisas sobem. Né? E aí, Deus ele explica o motivo. É porque o povo não estava dando prioridade para a vontade de Deus. E aí, Deus ele fala aqui para a gente, ó. Algo que tudo indica, ali no povo de Israel, como estava faltando muita coisa, não estava chovendo, estava faltando, o que devia estar acontecendo? A comida devia ter aumentado o preço. E aí, a oferta estava baixa, e aí a procura estava grande. O que acontece? Os preços sobem. E aí, o povo estava ficando sem dinheiro, estava gastando todo o dinheiro, estava faltando. Né? Da mesma forma, irmãos, Deus fala para a gente aprende aqui com o texto que nós temos que colocar como Deus como prioridade na nossa vida. Se nós não colocamos, primeira coisa, vai faltar os nossos investimentos vão dar errados. Segunda coisa, vai faltar coisas básicas, vai faltar comida. Você não coloca Deus como prioridade na sua vida. Você não coloca Deus como para fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, que é o que? Evangelização. Isso é o que está no coração de Deus. Isso é o que é a primeira coisa que Deus quer da gente, como igreja, é que a gente esteja empenhado no evangelismo. Direto e indiretamente, a gente tem que estar contribuindo para a evangelização das pessoas que não conhecem a Deus.
E aí, se a gente não está empenhado na vontade de Deus, também vai faltar comida, bebida. Deus disse que vai faltar bebida, vai faltar roupa. O povo aqui estava passando frio, estava tendo roupa, e vai faltar dinheiro. O dinheiro que o povo recebe vai ser como um dinheiro que acaba antes da hora. Entenderam, irmãos? E aí, Deus, para finalizar, irmãos, olha o que Deus fala, versículo 5 e no versículo 7. No 5, Deus fala o seguinte: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez, considerai os vossos caminhos. Deus está falando o seguinte: olha, faça uma autoanálise, olhe para si próprio e veja se você está colocando Deus como prioridade na sua vida. Pergunte a si próprio: poxa, será se eu estou preocupado, colocando em primeiro lugar como preocupação da minha vida, fazer a vontade de Deus? Ou será que eu estou mais preocupado com as minhas coisas? Será que eu estou com a cabeça lá no fogão? Né? Será que eu estou com a cabeça lá no feijão no almoço? Nesse momento? Ou será que minha preocupação aqui no momento está sendo uma evangelização no Maceió, que é o que está no coração de Deus hoje, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que... Deus ele fala, considere os vossos caminhos, se autoanalise e veja qual está sendo a sua prioridade. Porque, caso você não esteja colocando Deus como prioridade, seus investimentos não vai estar dando certo e vai estar faltando o básico vai estar faltando. É o que Deus diz pra gente. E aí, Deus ele fala aqui, né? Porque o povo não estava dando prioridade para as coisas de Deus. E tem um irmão, eu estava conversando com um irmão, e é triste o que acontece com o povo de Deus. Eu estava conversando com um irmão um dia desse, que esse irmão, ele não evangeliza. Ele sabe evangelizar, mas ele não vai. E esse irmão, irmãos, ele vai toda semana vai cortar o cabelo. Não sei por que a pessoa precisa cortar o cabelo toda semana, mas não vai evangelizar. Eu não entendo isso, né? Aí tem gente que vai, tem gente que, às vezes, coisas banais, assim, joga bola 2, 3 vezes na semana, não vai evangelizar, né? Tem gente, não perde uma novela, na hora do evangelismo, não vai, não sei o que passa hoje em dia na televisão, mas não vai assistir Netflix, né? Tem gente que pensa assim, eu vou evangelizar, não dá prioridade para Deus. A gente tem que colocar Deus como prioridade na nossa vida, irmãos.